existe apenas o nosso mundo? Ou existem outros globos também habitados? Se você tem interesse em responder esses questionamentos, venha conosco estudar hoje o Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar da questão 55 à questão 59 e esclarecer essas dúvidas. Então, vamos dar início com o estudo da questão 55. Na questão 55, Kardec pergunta aos espíritos: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que Deus criou o universo só para eles. Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto em que habitamos o universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esse mundo um fim mais sério que o de recriar nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, nem no volume, na constituição física da Terra, não pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. A realidade plural seria muita petulância de nós, seres humanos, imaginar que Deus criaria mundos apenas a seu bel prazer, sem uma destinação. À luz do Espiritismo, que nos traz essas respostas para todas essas indagações que fizemos durante a nossa existência, nos dá uma resposta plausível para esta pergunta que Kardec fez aos espíritos, porque como imaginar que a inteligência soberana criaria mundos apenas por criar, criaria espíritos em outros globos apenas simplesmente para ter uma resposta à sua criação. Se alguém desconhecido viesse ao nosso mundo e olhasse todas as nossas casas e perguntasse se todas seriam habitadas, o que responderíamos? Que não, que nem todas são habitadas. Algumas sim, funcionam como moradias, outras já cumpriram com a sua função. Então, isto se dá com os mundos, porque nós, nessa densidade da nossa matéria, ainda não conseguimos compreender e entender essas inteligências que existem no espaço, porque nós não temos ainda essa capacidade, essa inteligência ainda para entender esses desígnios do Pai. E como ele criou tudo com uma destinação, com um objetivo, esses mundos paralelos ao nosso globo terão uma destinação futura a todos os espíritos, porque a cada evolução, a cada encarnação, a cada nova caminhada, muitos espíritos, assim como os que povoam a Terra, conhecerão novos caminhos, novos horizontes, justamente para caminhar rumo à evolução que Deus
espera e quer de todos nós. Mas antes da gente chegar a essa compreensão, de ir ter essa visão de outros mundos, de outros espíritos, nós precisamos, sim, antes criar o nosso mundo interior para ter a compreensão daquilo que Deus quer de nós, daquilo que Deus imaginou para todos os mundos habitados, onde existem uns mais adiantados, outros mais atrasados, mas todos destinados a um único caminho, que é a evolução. Questão 56, Kardec questiona: a constituição física dos diferentes globos mesma? Não, eles não se assemelham de modo algum. A constituição física dos mundos tem diferenças, principalmente naqueles em que a idade sideral se diferencia, não é a mesma. O que acontece? Por exemplo, sabemos que até mesmo diante das pesquisas que se faz sobre outros planetas, é comprovado pela ciência que existem substâncias diferentes na Terra e outras substâncias que, inclusive, nós desconhecemos de outros planetas. Então, só nisso já tem diferenças. A atmosfera, né, em alguns lugares, em alguns ou em outros planetas, ela é mais rarefeita, a própria gravidade é diferente. Então, na verdade, nada é igual. O que é igual é do que elas são feitas, que é a matéria primitiva, né? A matéria primitiva, sim, é igual em todos os lugares. Por quê? Porque tudo que há no universo vem de uma mesma fonte universal. Mas o que diferencia pode ser a maturidade do que existe nesse universo. Na questão 57, a pergunta é a seguinte: a constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, seguir-se-á tenham organização diferente os seres que os habitam? Sem dúvida. Assim como em vosso mundo os peixes foram feitos para viver na água e os pássaros no ar. Bom, nessa resposta, os espíritos quiseram dizer que, dependendo do mundo ao qual o ser está vivendo, o seu corpo físico é diferente. Por exemplo, nós aqui na Terra, nós temos um corpo denso, um corpo pesado. Quando partimos para o plano espiritual, que seria um outro plano de vivência, nós deixamos o nosso corpo físico denso e pesado, e nós passamos a viver com o nosso perispírito, que é mais leve, que é mais volátil. Esse perispírito, ele não tem as necessidades, por exemplo, que tem o nosso corpo físico. E assim também ocorre em outros mundos, em outros planetas. Quanto mais evoluído o ser é, menos ele precisa da matéria grosseira para viver, menos ele precisa desse corpo denso e pesado. Então, quanto mais evoluímos, menos o nosso corpo físico necessita de certas funções. Na Terra, nós precisamos do alimento para o nosso corpo. Nós precisamos do nosso intestino, estômago, para realizar a digestão. Nós precisamos dos nossos ouvidos para ouvir. Em outros planos mais evoluídos, não há necessidade do alimento. Então, não há necessidade de um aparelho digestivo. Não há necessidade de haver ouvidos para que sejam escutadas. As mensagens, os diálogos chegam de outras maneiras, chegam através do pensamento. E a gente encontra nos livros da doutrina espírita vários exemplos dessas situações, onde os seres passam a se comunicar de maneira diferente, pela maneira, pelo plano onde eles habitam, pela necessidade de ser diferente. Então, o que nos interessa aqui é saber que
cada vez mais evoluído, mais nós nos distanciamos da matéria densa e pesada. Quando nós nos aproximarmos dos anjos, a nosso perispírito será tão fluídico, tão leve, que praticamente será igual ao nosso espírito. Nós não precisaremos mais deste corpo. Por isso essas diferenças, e por isso também explica o porquê nós aqui na Terra, muitas vezes, não podemos ver o plano espiritual, porque ele é muito sutil, e nós não temos percepções, a não ser aqueles que têm mediunidade, que têm, então, esse sentido para perceber. E a mesma coisa ocorre no próprio plano espiritual. Alguns espíritos também ainda estão muito ligados ao plano físico e ainda precisam do alimento. Então, a gente ouve os relatos nas histórias de espíritos desencarnados, né, que precisam do alimento. Então, tudo está vinculado à evolução do ser. Um mundo, quanto mais evoluído, menos é necessário o material. Quanto mais se evolui, mais fluídico fica o corpo dos seres que o formam. Dando continuidade, então, na questão 58, a pergunta que Kardec faz aos espíritos é a seguinte: os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela? Pois que não existem outras formas de luz e de calor além do Sol, e não considerais em nada a eletricidade, que em certos mundos tem um papel que desconheceis, e muito importante, que sobre a Terra. Aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa, e com órgãos dispostos como os vossos. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio para o qual foram chamados a viver. Se não tivéssemos jamais visto os peixes, não compreenderíamos como esses seres podem viver dentro da água. Assim acontece em outros mundos que contêm, sem dúvida, elementos que desconhecemos. Não vemos nós, sobre a Terra, as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível que em certos mundos a eletricidade seja mais abundante que sobre a Terra e desempenhe um papel de ordem geral cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem, pois, conter em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. No universo existem vários sóis, sendo alguns iguais aos nossos e outros em melhores condições, onde se concentram energia, dando e alimentando vida em todas as direções do cosmos. Ninguém é privado das bênçãos de Deus. Todos nós recebemos o que necessitamos para viver. Não podemos dizer que onde não há calor, não existe vida. Os recursos da divindade são inumeráveis. Os espíritos tomam corpos diferentes nos diferentes mundos em que habitam. Há almas que pouco dependem do exterior. Elas vivem na própria luz que as circundam. Conforme o grau de evolução dos espíritos, são suas necessidades. A sua inferioridade, na escala de ascensão, requer um mundo de constituição pesada, de ar, alimentos, água e tudo mais, nas mesmas condições. Nunca podemos dizer que somente existe vida onde houver condições iguais à da Terra. Nunca poderemos dizer que todas as formas físicas dependem do carbono, da água, do ar e outros elementos indispensáveis aos corpos aqui na Terra. Isso seria diminuir a sabedoria de Deus, que assim como fez o clima da Terra para viverem nele o homem, os vegetais, os animais,
Poderia fazer mundos diferentes para viverem neles outras raças com corpos compatíveis ao ambiente. E essa é que é a verdade. Não pense que o homem é o rei da criação. Todos são irmãos, na irmandade divina do tempo, porque tudo está nas mãos generosas do Criador. Ela é uma questão um pouco longa, então, para melhor entendimento, nós vamos resumir a resposta e também a pergunta. Na questão 59, Kardec faz uma analogia àquilo que diverge no estudo da Bíblia e no estudo da ciência, ou até aquilo que foi nos trazido como esclarecimento pelos espíritas. E nessa questão, então, a gente pode dizer que Kardec questiona os espíritos se a Bíblia está em erro, então, quando fala que a humanidade surgiu a partir de um único homem, Adão, e que o mundo se fez em 6 dias, e de maneira quase que instantânea, criado por Deus. Questionando também nesse sentido, se Deus perde, então, o seu poder, a sua divindade, a partir, então, da comprovação, em parte científica e em parte espiritual, de que isso não é bem assim, de que não é bem essa verdade. A ciência não desfaz a obra divina, porém coloca os fatos situados em tempo e espaço, que na sua posição, ou na verdade, assim, como poderia o mundo ser criado apenas em 6 dias? Não é concebível. E a ciência prova, então, com fatos, com experiências, com investigação, que tudo foi criado na ordem como está escrito nas Gênesis, mas não apenas em 6 dias. A diversidade das raças corrobora igualmente essa opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver, em certas raças, diferenças constitucionais mais profundas que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não cria, apenas produz variedades. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvessem raças distintas. Como, porém, se explicará a existência delas? Atribuindo-se-lhes uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada. Como se há de admitir que, em poucos séculos, alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de a raça etíope, por exemplo? Então, existe uma diferença entre o que a religião ensina e o que a ciência, mas não uma contraria a outra. A ciência vem apenas organizar e colocar de uma forma que seja mais compreensível e que seja, assim, lógica toda a evolução da humanidade. Nós temos que, nesse momento, dar graças a Deus por Ele ter nos concedido essa experiência de vivermos, de evoluirmos, de mudarmos a nossa postura diante da vida e das situações com o aprendizado. E, acima de tudo, sabermos que Deus é esse Pai bondoso, esse Pai onisciente, paciencioso, que nos acolhe, que está sempre ao nosso lado e que procura sempre nos dar aquilo de melhor, mesmo que num primeiro momento a gente não compreenda. Sonhei que eu estava andando na praia com o Senhor e que através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava, eu percebi que eram deixados pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro era do Senhor.
E quando a última cena da minha vida passou diante de nós, eu olhei para trás, para aquelas pegadas na areia. E notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas. E isso entristeceu-me deveras. E eu então perguntei ao Senhor: Senhor, tu dissestes que uma vez que eu resolvi te seguir, tu jamais me abandonarias. E eu notei que em alguns momentos da minha vida de dor e de sofrimento, haviam apenas um par de pegadas na areia. Eu não compreendo por que tu me abandonaste. E o Senhor me respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te abandonaria nos momentos da tua prova e do teu sofrimento. Quando tu vistes apenas um par de pegadas nos caminhos da tua vida, foi exatamente nesses momentos em que eu te carreguei nos braços. Então, com essa mensagem, meus irmãos, eu quero dizer a vocês que Deus está sempre nos acompanhando e convidá-los para que continuemos participando, assistindo aos nossos estudos. Se você tem interesse que esse estudo chegue mais longe, compartilhe, curta, comente e faça com que o conhecimento da doutrina espírita, com que a nossa fé, a nossa motivação de viver chegue mais longe. E esperamos você na semana que vem, dando continuidade a esse nosso estudo. E até breve.